Oi gente, eu sou a Carol Rocha e você está no Dica de Minuto da Carol. Hoje eu vou te falar uma dica muito importante para você que quer fazer brigadeiro gourmet para vender ou então que quer fazer para suas festas mesmo de família. Um bom brigadeiro, né, já foi feito e a gente tem essa cremosidade aqui na panela. E aí a gente vai colocar numa travessa para ele gelar, né, obviamente, para ele esfriar e depois nós vamos enrolar. Então eu vou pegar um prato com uma superfície mais larga, tá? Para que o meu brigadeiro ele esfrie com mais rapidez. Isso é importante, tá? Então eu venho, ó, espalhando o brigadeiro, porque se eu coloco num pote ou num bowl muito fundo, o interior daquele creme que está extremamente quente continua cozinhando. Então, quando eu espalho em placas, que a gente diz na gastronomia, espalhar em placas ou esfriar em placas, a gente abre a superfície para que ele esfrie mais rapidamente com a temperatura ambiente ou até mesmo em geladeira, tá? Então, a gente pega um prato para poder espalhar esse brigadeiro, tá? E aí, você me fala o seguinte: Carol, peguei uma encomenda e eu não vou dar conta, né? Ou então, eu tenho a festa da minha filha, tenho 1000 coisas para fazer e eu quero fazer os doces. Quanto tempo de antecedência eu posso fazer esse brigadeiro? Como eu posso armazenar isso, né? Então, a minha dica é, você pode fazer a massa, né? O creme em si, sem enrolar, e deixar armazenado por até uma semana antes. Mas você tem que seguir algumas regrinhas para que esse brigadeiro não açucare, para que esse creme fique bem perfeito, né? Então, é espalhar isso numa placa, pegar uns saquinhos, daqueles de mercado mesmo, né? Eu abri um, eu tenho outro aqui pequenininho, ó. É só pegar aqui, ó, na pontinha dele, onde tem a emenda do saquinho, ó. E aí a gente vem e abre bem no cantinho, ó. E eu venho aqui e abro outro. Aí eu tenho uma superfície maior. Coloco com o creme ainda quente, com o brigadeiro ainda quente, o meu plástico colado aqui, ó, encostado no brigadeiro. Por quê? Porque, gente, quanto menos o meu brigadeiro ficar em contato com o ar, menos ele vai açucarar. Se eu deixar aberto assim e deixar na geladeira ou deixar armazenado em temperatura ambiente, o próprio ar vai fazer com que resseque essa camada de cima e o plástico ajuda, tá? A não ressecar. Então eu posso fazer com bastante tempo de antecedência, deixar ele armazenado dessa forma e um dia antes ou no dia do aniversário eu venho e enrolo as bolinhas de brigadeiro e já coloco no forminho. Então isso vai facilitar muito a nossa vida, porque eu não preciso ficar fazendo muito brigadeiro e se eu tiver pouco tempo, né, ou pouca mão de obra e fazer tudo num dia só e depois enrolar no mesmo dia, fica complicado. Então a gente faz isso, deixa ele armazenado com o plástico colado, leva em geladeira. Depois que eu for fazer o doce, eu tiro de lá, levanto o plástico, ó, e ele vai estar perfeito. Não gruda, não desperdiça e a gente consegue manipular tranquilamente, tá? Se eu quiser congelar, pode congelar também. Vocês podem fazer dessa mesma forma, só que depois disso a gente passa um filme no prato como um todo. Encosta o plástico no brigadeiro e passa um filme no prato como um todo e assim eu congelo, tá? Ou numa caixa plástica, num objeto que vá direto ao freezer. E eu posso deixar isso por 3 meses congelado. Depois, a hora que eu for usar, eu tiro com 1 hora de antecedência, deixo na bancada, deixo temperatura ambiente e assim eu continuo enrolando meu brigadeiro como se eu tivesse feito no dia. É bem tranquilo, não tem como ficar com qualidade ruim, tá? Bom, gente, essa foi a dica de minuto da Carol de hoje e eu te espero na próxima.